Galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que estejam bem. Vamos começar mais uma correção da atividade. Essa correção é da página 138 sobre média, mediana e moda. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Aproveita aí, se inscreve, vê se está inscrito, ativa o sininho e deixa um like, isso vai ajudar bastante o vídeo. E em relação aos comentários, deixa um comentário para saber se você assistiu ou não esta aula, beleza? Vamos lá. 29. Calcule a média, e aqui eu já vou abrir um parênteses, ele tem que ter um tracinho aqui em cima. Média, a mediana e a moda para cada conjunto de valores. Antes de começar a fazer o cálculo, na aula passada eu falei que o símbolo para média seria o x um tracinho em cima, mas que poderia variar. Então aqui a gente já vê que varia um pouco nessa questão, mas normalmente o valor da média será com x com um tracinho em cima. Tranquilo? Primeira coisa, para calcular a média, a gente já sabe como é o valor. Eu vou usar o símbolo que a questão está nos dando. Eu vou somar todos os valores, ou seja, 2 mais 2 mais 3 mais 3, 3 mais 4, e dividir pela quantidade de termos que nós temos aqui, né? Assim que a gente calcula a média, soma todo mundo e divide pelo total de termos. Então, eu tenho 4, 7, 8, 9. 9 termos. É isso mesmo? É isso mesmo, 9 termos. Então, eu vou dividir por 9. Somando aqui, nós temos 16 mais 9, 25. 25 mais 4, 29. 29 dividido por 9. 29 dividido por 9. Então, nossa média será de 3,2. 2 e por aí vai, né? Uma dízima periódica. Eu poderia botar o traço em cima ou desta forma aqui. Em relação à moda, moda é o valor que mais se apresenta com maior frequência, o que mais se repete. Qual o valor que mais se repetiu? Foi o valor 4, né? Se a gente for analisar aqui, o valor 4 aparece 4 vezes, ele é o que tem maior frequência. Lembre, maior frequência é aquele que se repete mais vezes. Em relação à mediana, eu botei até a tabelinha aqui do lado, ó, essa tabelinha aqui, para a gente poder ter noção do seguinte caso. A mediana ela funciona de duas maneiras diferentes. Uma contendo quantidade par, uma contém a quantidade ímpar. Quando a quantidade é pequena de termos, a gente consegue facilmente ver qual é a mediana. Mas só para refrescar, primeiro tem que colocar os valores em ordem. A questão 29 ele já traz esses valores em ordem, ok? Ó, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Então, não é problema colocar em ordem. Depois eu olho a quantidade. Eu não vou contar de novo, que a gente acabou de contar para a média e vimos que tem 9 termos. Aí eu olho para a fórmula. Eu vou usar ímpar se for essa... Se a quantidade for ímpar, eu vou usar essa fórmula aqui. E a quantidade é ímpar, né, gente? Então usarei a primeira fórmula. Como é que diz a primeira fórmula? Diz que é o seguinte, se for ímpar vai ser x, abre parênteses, n mais 1 sobre 2. O valor de n é o valor de termos que tem. Quantos termos tivemos aqui? 9 termos, não foi? Então, x, aqui vai ser 9 mais 1 sobre 2. Esse é como usar essa fórmula, beleza? Logo, x, 9 mais 1, 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Logo, o termo maior aqui perdão. Logo, a mediana é o quinto termo. Ó. Esse x5 aqui indica que é o quinto termo. Tranquilo? Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Logo, nossa mediana é igual a 3. Tomara que tenha entendido aqui, eu vou usar essa fórmula de novo. Vamos calcular agora aqui a média, mediana e a moda da letra B. Primeiro, tem que se colocar em ordem, não está em ordem. Então, colocarei em ordem primeiramente. Primeiro 16, depois 17, 18, 18, 18, 19. Clique assim. 1, 2, 3, Média. Como é que calcula a média? Soma-se todo mundo e divide pela quantidade. Então, ó.
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Eu vou dividir por 6. Então, como é que a gente teria aqui? A gente teria 16 mais 17 mais 18, 18, 18, 19. Somando todo mundo, teremos 106. Dividindo essa quantidade por 6, teremos um valor aproximado de 17, aproximado não, esse valor mesmo. 17,6666 e por aí vai. É uma dízima periódica também. A moda é o valor que tem maior frequência. Quem aparece mais vezes é o número 18. E a mediana, a gente vai de novo fazer aqui do lado. Só que agora a quantidade é par, são 6. E aí eu pego os dois do meio, né? Visivelmente, fica fácil entender que seriam esses dois aqui, ó. Então, se você consegue ver, e aí eu não vou nem usar o fórmula nesse momento, que é os dois do meio ali, veja, tem um 2 para lá e 2 para cá. Então, a mediana é quem? Quando é par, eu vou somar os dois do meio e dividir por 2. 18 mais 18, 36. 36 dividido por 2 também dá 18. Logo, a mediana é 18. Tranquilo? Então, se eu consigo ver, eu não preciso usar a fórmula. Veja, a fórmula eu mostrei na primeira como utilizá-la para você entender como funciona ela. Mas se eu consigo saber a mediana sem a fórmula, eu posso fazer ela sem fórmula. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra C. Letra C eu tenho que colocar em ordem, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A média é a soma desses valores. Para colocar em ordem, ela só é necessária quando eu calculo a mediana, viu? Não preciso média e moda, eu não preciso colocar em ordem. Divido por 5. 6, 10, 15. 15 dividido por 5 dá 3. Moda não existe. Por que não possui? Quando eu tenho todos os valores tendo a mesma quantidade de frequência, acaba que não possui média. Tranquilo? Cada um só tem todos eles têm somente uma vez aparece. Então todos têm frequência igual, então ele não vai possuir moda. E média é o valor do meio. O valor do meio, depois de colocado em ordem, 3. Então a média é igual a 3. Quantidade ímpar só pega do meio, né? Vamos para as próximas. Essas aqui eu vou usar e abusar da fórmula da mediana para vocês trabalharem, para entenderem melhor. Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar em ordem. Lembre, só estou colocando em ordem porque eu estou calculando a mediana. Sem a mediana não é obrigatório. Vou separar por vírgulas mesmo aqui. 6, 8. Olha como é que eu faria aqui. Estou respondendo a questão aqui, eu tenho que colocar em ordem. Então, primeiro eu coloco 6, depois o 8. E aí eu vou fazer um tracinho embaixo para poder saber que eu já utilizei ele. Já analisei. Então o próximo aqui é o 11, né? Depois do 11, o próximo termo maior é o 13. O próximo termo é o 15, né? Tenho outro número 15. Vem agora o número 19 e o número 21. Pronto, já usei todos. Eu já sei que eu usei todos porque eu vou ter tracinho em todos. É assim que eu faço para me organizar quando eu pego uma questão de estatística que trabalha esses três conceitos. Consigo de cara já dizer a moda. Moda é o que mais se repete. Quem mais se repetiu foi o número 15, apareceu 2 vezes. Nenhum outro termo apareceu 2 vezes. Então, aquele que aparece com maior frequência, aquele que aparece mais vezes, é a moda. O 15 apareceu 2 vezes, é o 15. Por quê? Porque nenhum outro valor apareceu 2 vezes ou mais. Próximo passo, média aritmética. Eu vou para a mediana, depois eu vou para a média, porque a mediana até o cálculo é menor. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho, vou colocar em canetinha vermelha, só para saber a posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Quantidade par, utilizarei essa fórmula aqui.
Tranquilo? Então, o que é que ele me diz aquela fórmula ali? Aquela fórmula me fala a seguinte situação. Eu vou puxar só um pouquinho aqui para baixo. Pronto. Eu vou já deixar pronta aqui nossa formulazinha. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, que x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1, veja que 1 não está na fórmula, dividido por 2. Isso aqui é a fórmula, né? Quando a quantidade é par, eu vou utilizar a fórmula de baixo. Essa daqui, né? Então, como é que eu faço aqui? No lugar de n, eu boto a quantidade de termos. Ou seja, nós tivemos quantos termos? 8 termos, né? Tá até contado aqui em vermelhinho. Então, eu boto 8 sobre 2. Aqui e aqui eu coloco 8 sobre 2 mais 1. 8 sobre 2. 8 dividido para 2 dá quanto, gente? Dá 4, né? Metade de 8 é 4. Já aqui eu tenho 8 sobre 2 dá 4. Só que eu tenho que somar mais 1 no final. Não é isso? 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então eu teria x4 mais x5 dividido por 2. O que quer dizer esse x4 e esse x5? Simples. x4 quer dizer o quarto termo. Aqui. E x5 quer dizer o quinto termo. Aqui. Quando eu coloco em ordem, eu vou pegar o quarto e o quinto termo. Tem que colocar em ordem. Por isso eu coloco em ordem no início. E somo eles e divido por 2. Então, 13 mais 15 dividido por 2. 13 mais 15, 28. 28 dividido por 2. A mediana é igual a 14. E veja que a mediana é a média dos dois, quando o número é par, é a média dos dois centrais. E essa formulazinha aqui é só para indicar qual é a posição de um central e do outro central. A olho nu aqui, nessa questão, conseguiria dizer? Conseguiria dizer que os dois no meio seriam o 13 e o 15. Já que eu tenho aqui, se eu fosse olhar aqui, vou colocar até onde com amarela. Eu tenho 3 para cá e eu tenho 3 para cá. Então, a distância aqui dos extremos é 3 unidades para cada lado. E eu pegaria os dois centrais. Mas, de novo, eu só usei a forma para vocês entenderem como é que faria com essa forma. Calculando a média aritmética, a gente sabe que a média é a soma de todos os termos, não é isso? Eu não vou nem armar a continha mais. Eu vou simplesmente colocar a soma, viu, gente? Então, aqui eu teria que somar todo mundo, né? Então, 6 mais 8, mais 11, mais 13, mais 15, mais 15 de novo, mais 19, mais 21. A soma de todos esses termos vai dar 108 unidades, dividido pela quantidade que é 8. Logo, a média é igual a 108 dividido por 8 dá 13,5. Da mesma forma, eu farei aqui. Só que eu tenho que colocar o quê? Em ordem primeiro. Lembrem, eu coloco em ordem porque sou obrigado na mediana. Se não tivesse mediana, eu não colocaria em ordem. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro termo, o menor termo deles aqui é o 40. Creio eu. Então, 40. Próximo termo, 41. 42. 43. 43. 44. Outro 44. 45. 46. 49. Usei todo mundo, tá aqui. De cara, moda. Dois valores são repetidos duas vezes. 44 e 43. A moda é 43 e 44. Isso aqui é chamado até de bimodal. Então, se eu tenho aqui alguns termos com a mesma frequência, ou seja, com a maior frequência, com a mesma quantidade, de 43 e 44, a moda é os dois. Se eu tivesse 3 termos, poderia também? Poderia. Então, vamos supor que eu tivesse 2,42, 2,43, 2,44. Então, a moda seria 42, 43, 44. Só não vai existir moda se todo mundo tiver a mesma quantidade. Isso aí não vai existir a moda. Mas se pelo menos um não tiver a mesma quantidade que os outros, então essa moda vai existir. Tranquilo? Quantidade, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 termos, usaremos também a fórmula de baixo. Agora,
como vocês já entenderam a fórmula, eu vou fazer aqui ela de uma forma mais rápida, né, para a gente não perder tempo. A mediana é quem? É x 10 sobre 2 mais x 10 sobre 2 mais 1, dividido por 2. X 5 mais x 6, dividido por 2. Veja, eu sabendo que isso aqui vai dar 5, eu já sei que o outro é 6, que é 5 mais 1, viu? Quem era o quinto termo? Ó, vou ordenar aqui. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Então, eu vou somar o quinto com o sexto termo. 43 mais 44 dividido por 2. Vai dar 87 dividido por 2. Isso aqui vai dar 43,5. Para média aritmética, e eu estou usando o símbolo que a questão me deu. Toda hora estou querendo botar x com tracinho em cima, que é o símbolo de média aritmética. Mas como a questão me disse que a média seria dessa forma, é dessa forma que eu irei fazer. Irei somar todo mundo. Eu não vou armar a continha aqui, acho que todo mundo já entendeu que eu tenho que somar o 40, mais o 41, mais o 42, e por aí vai. Tranquilo? Somando aqui todo mundo, e eu não vou mentir, estou fazendo a calculadora rapidamente aqui, eu tenho como valor 437. E eu vou dividir pela quantidade. A gente sabe que a quantidade é 10. Como essa quantidade é 10, eu não preciso nem ir para a calculadora, né? Só botar o número atrás da vírgula. Então, eu tenho aqui 43,7. Essa aqui é a média da letra E. Então, vamos agora para a próxima questão. Espero que tenha entendido essa questão de média, mediana e moda. Questão básica, só para trabalhar esses conceitos. Aqui tem um outro tipo de questão muito clássica. Questão número 30 fala o seguinte. Os dados ordenados abaixo referem-se ao tempo de espera em minutos de 10 pessoas que foram atendidas em um posto de saúde durante uma manhã. Então, tem aqui 1, 5, 8, 9, x, 16, 18, y, 23, 26. Perceba que eles já estão ordenados, ok? Esses dados já estão em ordem. Sabendo que o tempo de espera médio foi de 14 minutos e o mediano foi de 15, determine os valores de x e y. Vamos lá, eu sei que são de 10 pessoas, então a quantidade é par. Se a quantidade é par, eu pego os dois centrais e somo e divido por 2, não é assim? Então, eu teria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu vou somar esses dois e dividir por 2 para poder fazer a mediana. Para quem não lembra, eu vou ordená-los aqui em ordem. Então, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Pela fórmula que eu tenho da mediana, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou armar a continha de novo só para entender, mas é x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1. Eu faço isso dividindo tudo por 2. A quantidade não foi 10. 10 sobre 2 mais 10 sobre 2 mais 1. Tudo dividido por 2. 10 sobre 2 é igual a 5. Aqui vai dar 6, né? Porque, ó, se eu tenho aqui, ó, 10 sobre 2 dá 5, né? 10 por 2 dá 5. 5 mais 1, 6. Ou seja, eu pego o quinto e o sexto termo. Quem é o quinto e o sexto termo? Esses dois. Ou seja, eu faço x mais 16 dividido por 2. Ele disse isso aqui dá quanto? Ele me disse que a mediana, ou o tempo mediano, é igual a 15. Ou seja, eu tenho que calcular esta fórmula aqui para achar o valor de x. Calculando de forma rápida, nós temos o seguinte, que x mais 16 é igual a 15 vezes 2. Eu passo para o outro lado multiplicando. X mais 16 é igual a 30. X é igual a 30 menos 16. Quando eu passo 16, eu passo para o outro lado mudando de sinal. Então, era mais 16, ficou menos 16. 30 menos 16 igual a 14. Já achamos o valor de x. E ele fala que a média foi de 14 minutos. Ou seja, se eu somar todo mundo, se eu somar 1 mais 5 mais 8 mais 9 mais x mais 16, 18, y, 23, 26. E dividir isso tudo pela quantidade, que foi 10. Isso aqui tem um total de 14 minutos, a média.
Sabemos que x é igual a 14. Então, nesse caso, eu já no lugar de x, eu posso botar o valor de 14 unidades. Tranquilo? Logo que nós temos aqui, o próximo passo é passar o 10 multiplicando para o outro lado. E somar todo mundo que dá para somar. Perdão. Então, se eu somar 1, mais 5, mais 8, mais 9, mais 14, mais 16, mais 18, mais 23, mais 26, isso aqui eu vou ter como resultado 120 mais y é igual a 140. Passando 120 para o outro lado, e vai passar como negativo, né? O que é que a gente tem aqui? Que y é igual a 140 menos 120. Logo, nosso y é igual a 20 unidades. Pronto, já achamos o valor de y e de x. Eu não fui calcular primeiro a média, por quê? Porque a média tem duas letras que eu não teria valor, ou que eu não saberia quanto vale cada um, que é o x e o y. Por isso que eu fui na mediana primeiro. Professor, se eu não soubesse qual, como é que eu faria? Armaria as duas contas e perceberia que a média teria somente uma letra para descobrir um termo desconhecido. Por isso que eu fui por ela. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 31. Uma pesquisa realizada com 3.000 pessoas de certa região pretende levantar alguns aspectos socioeconômicos. Um dos itens do questionário era: qual é o número de banheiros em sua residência? Os resultados encontram-se a seguir. Então, nós temos aqui o total de banheiros e sua frequência relativa, né? Já que em porcentagem é frequência relativa. Qual é o número de entrevistados cuja residência possui até 2 banheiros? Ou seja, eu tenho para ter 2 banheiros, eu posso ter 1 ou 2, né? É até. O limite é 2. Quem tem 1 tem menos que o limite, né? Então, dá para fazer. Só que aí eu tenho porcentagem. Aqui, apesar de a gente falar de moda, média e mediana, vamos calcular a porcentagem, que é o quê? Que vai ser a frequência relativa multiplicada pelo valor de pessoas, 3.000. E no final eu somo. Como assim, professor? Para eu descobrir a frequência absoluta, eu tenho que calcular a porcentagem do total de pessoas. Ou seja, eu tenho que calcular os 42% de 3.000 e os 37% de 3.000. E somar no final. Então, vamos calcular aqui. Então, para eu achar 42% de 3.000, basta eu multiplicar 42 sobre 100 com 3.000. É só pegar a forma fracionária da porcentagem e multiplicar com 3.000. Ou seja, 37% é 37 sobre 100 vezes 3.000. Eu posso dividir antes, eu vou cortar os zeros aqui, ó. E aí só preciso multiplicar 30 vezes 42. E aqui eu só preciso multiplicar 37 vezes 30. E 30 vezes 42. Então, quanto é 30 vezes 42? 30 vezes 42 é igual a 1.260. 37 vezes 30. 37 vezes 30, 1.110. No final, para saber o número de entrevistados cuja residência possui até 2 banheiros, é só somar. Logo, 1.260 mais 1.110 é igual a 2.370. Então, o número de residências que possui até 2 banheiros, 2.370. Beleza? Vamos para a próxima questão, ou melhor, para a próxima letra. Calcule a média, moda e mediana para os dados coletados. Bem, aqui a gente consegue achar valores muito mais rápidos em questão de moda. Moda é o valor que mais se repete. Você vai olhar para a frequência relativa, aquele que tiver maior frequência relativa é o que tem maior moda. Então a moda é 1. Você olha para cá, mas os valores que você vai colocar como resposta é os de cá. Aqui é o que indica, a setinha azul vai ser o que vai indicar a quantidade que aparece vezes. É como se eu tivesse 42 números 1s, por exemplo. Só que, claro, não vai ser 42 porque ali é uma frequência relativa. Vai depender, no caso, são 3.000 pessoas. Esses números 1s aí será de 1.260. A gente calculou no instante.
A moda, ou a média, é bem simples. É uma média ponderada que a gente faz o seguinte: a gente vai pegar o número de banheiros e multiplicar com sua frequência relativa, ou seja, 1 vezes 42 mais 2 vezes 37 mais 3 vezes 16 mais 4 vezes 5. E divide pelo total de porcentagem. A maior porcentagem que nós temos aqui no total é de 100%. Temos nossa média igual a... Quando você tem uma média aritmética com a frequência relativa, você pode usar ou ela em decimal ou ela em porcentagem. Estou colocando em porcentagem, então eu vou pegar o seu valor e multiplicar pela sua frequência relativa. E aí depois somo todo mundo e divido pelo total de porcentagem, que é 100%. É o total. Então vai ser 42 mais 2 vezes 37, 60, 74, mais 3 vezes 16 vai dar 48, mais 4 vezes 5 dá 20. Tudo dividindo por 100. 42 mais 48 dá 90, 90 mais 74, 164, 164 mais 20, 184. 184 dividido por 100. Nossa média aqui vai ser de 1,84 banheiros por residência. A gente estava falando banheiro, o número máximo era 4, não tinha por que ser maior que 4. Já a mediana, eu tenho que olhar a quantidade. Eu tenho 3.000 residências, se fosse olhar em porcentagem, eu tenho 100%, a quantidade é par. Eu tenho que pegar os dois do meio. Eu tenho que colocar em ordem. Em ordem eles já estão, né? Porque primeiro vem os números que tem 1, depois os números que tem 2, depois os números que tem 3, depois os números que tem 4. Para calcular a porcentagem, ou para calcular a mediana com a frequência relativa, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que abrir um espacinho aqui do lado, ok? Para calcular do jeito mais fácil. Se já tiver em ordem, viu, gente? Se não tiver em ordem, teria que colocar em ordem. Aí você vai botar aqui frequência relativa acumulada. O que isso quer dizer? Você vai colocar a soma, por exemplo. O primeiro tinha 42%, eu vou manter os 42. O segundo, 37. Eu vou somar o 37 com o 42. Como assim, professor? Eu ainda vou falar acumulado, mas espera aí. Eu vou voltar aqui. O primeiro é 42. Não é o primeiro valor, então aqui vai de 0 até 42, não é isso? Já aqui, eu tenho 37. Então aqui seria quanto? De 42 até 79. Perceba o seguinte, que eu vou continuar do valor onde parou a primeira e vou somar com o valor da segunda. Ou seja, se fosse eu pegasse a posição 40, estaria na primeira situação. Se eu pegar a posição 45, já vai estar na segunda situação. Por quê? Porque 42 já foram aqui, e aqui agora já foram do 42, que foi da primeira, mais os 37. Já aqui vai ser quem? Eu botei 42, né, gente? Espera aí. Não é 42. 42 para lá, eu começo do 43. Parou em 79, aqui vem 80. E vai do 80 até quanto? 80 mais 16, ou melhor, 79 mais 16, 70, 80, 95. E aqui do 96 até o 100. Então, basicamente, eu teria que pegar aqui o valor que está no início e vou somando com os outros valores. Então, aqui seria 42, aqui seria 42 mais 37, aqui 42 mais 37 mais 16, e 42 mais 37 mais 16 mais 5. Isso aqui vai dar 100, né? E o primeiro valor vai ser um número anterior, ou um número que vem depois do que está aqui em cima. Então, aqui foi 42, aqui, ó, o primeiro é 0, então vai ser 43. Somando esses dois dá 79, então o próximo que vem depois é 80. E desse aqui, somando esses aqui vai dar 95, então o próximo que vem é 96. Ficou um pouco confuso, creio eu, que eu não consegui explicar direito, mas basicamente é isso aqui. Depois de ter feito isso aqui, eu sei que a quantidade é par e eu tenho 100 termos. Concorda comigo que a metade de 100 é 50? Então eu pegaria o 50º termo mais o 51º termo e divido por 2. Aí é onde vem a questão do pulo do gato. Onde é que está o 50 e o 51? O 50 e 51 está entre 0 e 42? Não.
O 50 e 51 está entre quem? 43 e 79, né? Ou seja, o 43, o 44, o 45, o 46 até o 79, todos eles são números 2. Todos eles são números 2. Ou seja, nossa mediana vai ser 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2, 4. 4 por 2. Nossa mediana é igual a 2. Então, para calcular isso aqui, basta eu ter feito isso. Eu ia verificar onde é que está a posição de cada valor. A posição de cada valor aqui. E depois de descobrir a posição de cada valor, eu iria pegar o termo que indica essa posição. O 50 está entre 43 e 79, por isso que eu peguei o número 2. E o 51 também está entre 43 e 79, por isso que eu peguei outro número 2. Somei os dois, dividi por 2. Foi usando essa fórmula aqui. E aí, eu calculei a mediana. Vamos para a última questão. Na tabela seguinte, constam os valores dos 10 maiores PIBs da América em 2014. Calcula a média e a mediana dos dados apresentados. Porque a média é bem maior que a mediana. Para calcular aqui, eu tenho que colocar em ordem. Eles já estão em ordem, ok? De baixo para cima, né? Em ordem crescente. Então, se eu tenho 10, eu vou pegar o quinto e o sexto. Não é isso? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vou somar esses dois, dividir por 2. Então, a mediana é igual a 537,7 mais 381,3 dividido por 2. Que linha torta. Divido por 2. Somando esses dois valores, 537,7 mais 381,3, temos o valor de 919, dividido por 2, temos o valor de 459,5. Já a média, a gente sabe que a média, e eu estou querendo usar o M, a média é a soma de todo mundo e divide pela quantidade, né? Então, eu vou somar aqui, ó, dos Estados Unidos, 17.420. Bem, eu vou somar todo mundo aqui, beleza? Somando todo mundo, eu tenho um valor de 24.704,3. Dividindo por 10, né? Já que eu tenho 10 valores, isso aqui vai dar em torno de 2.470,43. Porque a média é bem maior que a mediana. E aqui é bem fácil de entender. Porque tem alguns valores, ou melhor, um valor que destoa de todos os outros, ó. Então, por que a média é bem maior que a mediana? Porque tem um valor que é muito diferente dos outros 9. Que nesse caso aqui é dos Estados Unidos, viu, gente? O valor que a gente tá falando aqui é isso aqui, ó. Perceba que todos eles, por mais que variam, é uma variação até pequena, do Brasil até o Equador. O Brasil tem 2.346, né? Que ainda acaba sendo quase 23 mais. 23, quase não. Um pouco mais que 23 vezes maior que o do Equador. Porém, o que acontece aqui? Mesmo tendo isso aí, acaba que o dos Estados Unidos, ele é muito, muito maior que o menor valor. Então, a diferença dos Estados Unidos para os outros 9 é muito grande. E acaba derrubando esse valor. Ou melhor, levantando esse valor para a média. Já que a média de 2.470 não corresponde. Por que não corresponde? Lembra quando a gente começou a calcular, a estudar a questão das medidas de tendência central? E aí você tinha ali a medida de tendência central para deixar um valor central que tente representar todos os valores, não era isso? Então você tem a moda, a mediana e a média aritmética. A gente tenta manter um valor que vai representar todos os valores ao mesmo tempo. Quando eu boto a média de 2.470, perceba que nem o Brasil é maior que a média. Ou seja, acaba não sendo um valor central. Porque os outros 9 acabam sendo menores que a média. Então, por ter os Estados Unidos aqui, acaba roubando. E por isso que
Normalmente a gente faz, tem América do Norte e América Latina para determinar algumas situações, alguns aspectos. No caso aqui, da economia do PIB é um deles. Não quer dizer que eu estou fazendo, menosprezando, eu estou tentando agrupar valores que vão deixar como referência e eles parecidos, ok? Para poder ter uma noção básica das situações, como posso dizer, medianas dessas economias. No caso dos Estados Unidos, ela muda muito e acaba, se eu colocar esse valor nesse do PIB dos Estados Unidos, juntando com os outros das Américas, né, dos outros PIBs americanos, acaba que ele sobe muito a média e que não retrata, e essa é a ideia que a gente vai falar. Por que é muito diferente a média da mediana? Porque a média acaba não retratando a situação dos 10 países, porque tem um deles que destoa muito o seu valor, é muito diferente, é muito maior do que os outros 9. Tranquilo? E a gente iria para a letra B, em que condições a média ficaria mais próxima da mediana? Faça os cálculos necessários. Eu coloquei aqui o valor. A média ficaria mais próxima da mediana se a gente tentasse botar o valor dos Estados Unidos como um valor médio. Ou melhor, um valor da mediana. Por exemplo, vamos admitir, ou vamos supor, que dos Estados Unidos fosse um valor que, para deixar aqui bem mais interessante, eu vou deixar ele um valor da mediana anterior, já que a mediana acaba sendo 459,5. Ou melhor, se eu botar isso aqui como mediana, eu acabaria perdendo a mediana dessa conta. Eu vou botar o valor dele como do Brasil, só para a gente entender aqui. Vamos supor que o valor dele fosse igual ao do Brasil, então em vez de ser 17.420, fosse de 2.346. Deixa até um valor mais alto, ou melhor, igual ao do Brasil, só para a gente poder ter noção. Se eu fosse somar todo mundo aqui, com esse novo valor dos Estados Unidos, eu teria o valor total da soma de todo mundo, disso aqui, ó, 9.630,3. Se eu fosse dividir por 10, teríamos de 963,03. Ainda assim, acabaria sendo maior que a maioria, porém, veja que ele acabaria sendo maior somente que esses 6 e menor que esses 4. Se em vez desse valor eu colocasse isso aqui, fazendo o PIB dos Estados Unidos de 2.346. Se eu fizesse um PIB, ó, fazendo PIB dos Estados Unidos de 537,7. Eu não quero botar o valor aqui, gente, do valor da mediana que a gente teve anterior, vou até dar uma pescada nele, porque senão eu vou acabar mudando a mediana, né, de 459,5. Porque aí eu teria 10 valores, eu teria que somar o 381 mais o valor da mediana. Então, fazendo isso aqui, o que é que a gente teria aqui? A gente teria como média, e aí eu vou recalcular, somar todo mundo, ok? Então, se eu pegasse esse valor aqui e somasse mais o valor dos Estados Unidos, sendo esse de 537,7, o que a gente teria aqui? 37,7. Teríamos como a soma de todos os valores igual a 7.822 dividido por 10. Isso aqui daria 782,2. Isso para fazendo o PIB dos Estados Unidos desse valor. E aí já perceba que acaba ainda sendo maior que os outros 6 e menor que todos os outros. E se eu fizesse primeiro uma média excluindo o valor dos Estados Unidos, ou seja, não utilizando nada para o valor dos Estados Unidos, e aí nesse caso eu somaria todos os 9, né, que daria 7.284,3 dividindo, no caso, agora por 9. Ok, peraí. 7.284,3 dividindo por 9, eu teria como média aqui 809,3.
36. Acabaria também tendo essa diferença. Então, para deixar um valor mais próximo disso, eu creio que eu poderia fazer duas situações. A primeira é deixar o dele como o do segundo maior, que no caso seria do Brasil, e a da outra ser deixando um do valor central do sexto colocado do PIB. E isso faria a média ficar mais próxima da mediana. Então, em que condições a média ficaria mais próxima da mediana? A média ficaria mais próxima da mediana se a média ficaria mais próxima da mediana se o... Toda hora eu quero botar o B primeiro. O PIB dos Estados Unidos fosse... fosse menor. Estados Unidos tivesse seu valor igual ou menor que o do Brasil, que seria o segundo colocado. Então, se fosse quanto mais próximo, ou melhor, igual ou menor do que o PIB do Brasil, acaba que ele aproxima muito esse valor da mediana. Beleza? Se eu fizesse o valor do PIB igual ao da mediana, eu faria dois cálculos. Uma nova mediana, uma nova média, mas esses valores seriam muito mais parecidos. Então, a hegemonia, o aspecto desses PIBs teria um valor central que representaria todas as situações. Beleza? Então, a correção era isso aqui. Isso aqui era até a letra B. Espero que tenham gostado. Beleza? Se tiver algum barulho aqui de passarinho, de algum outro animal, infelizmente eu estou na roça, então acaba acontecendo. Beleza? Mas é isso. Dúvidas, deixem nos comentários que eu retirarei depois, com outro vídeo. Tá certo? Ou com a aula síncrona. Então é isso. Beleza? Cheiro no olho virtual e tchau, tchau, gente.